Caros amigos, boa noite para todos. É com imensa alegria que eu venho ao 34º Conselho Espírita de Unificação do Rio de Janeiro. Quero agradecer a toda a organização, a todas as casas espíritas, a todos os corações que se deslocaram das suas casas para vir até nós, para se reunir com os nossos corações. E quero também parabenizar aos jovens que aqui se apresentaram, ao movimento de mocidades espíritas do Rio de Janeiro. O movimento de juventude do Rio de Janeiro é uma locomotiva, é um exemplo para o país. Esses jovens são realmente sal da terra. E eu fico muito feliz em vê-los aqui se apresentando e mostrando seus talentos, lançando as suas sementes de luz, porque eu também comecei no movimento de mocidade e tenho certeza que eles vão descobrir, muitos já descobriram, que essas sementes que eles estão lançando vão brotar no terreno deles mesmos. Eles mesmos vão colher dessas dádivas. Mas nós nos reunimos aqui hoje para relembrar uma peregrinação de alguém muito especial, o vaso escolhido, aquele coração eleito por Jesus para espalhar com o maior vigor possível a mensagem do Evangelho para o mundo. E se hoje nós estamos aqui, nos reunindo, falando de doutrina espírita, de cristianismo redivivo, é graças à coragem e à força desse homem, Paulo de Tarso. Mas é bom lembrar que ninguém se desloca sem transformar-se. Então seria muito fácil, muito simples, narrar todas as cidades que Paulo visitou. E nós citaremos algumas. É bom também falar das comunidades cristãs que ele formou, das amizades e dos laços afetivos que ele construiu enquanto construía o Evangelho nos corações. Mas já advirto, ele não se movimentou em vão. E o que ele não desconfiava, ao menos no primeiro momento, é que enquanto ele caminhava, Jesus percorria a sua intimidade. O próprio Cristo peregrinava pela sua alma, às vezes fazendo o trabalho da purificação, às vezes revolvendo a terra, às vezes lançando algumas sementes e muitas vezes também tirando ervas daninhas, corrigindo, orientando, fiscalizando, ditando rumos. O Cristo também mexia com a sua intimidade, a ponto de nós entendermos que a maior viagem feita por Paulo foi uma viagem interior, indescritível. E talvez você se pergunte, hoje com todos os recursos tecnológicos nas nossas mãos, seria tão simples apresentar aqui uma grande tela mostrando o deslocamento físico pelo mar Mediterrâneo da época. Mas se você olhasse apenas essa imagem, se você percorresse comigo cada quilômetro de jornada, talvez no final você se perguntasse:
o que isso tem a ver comigo? O que isso diz respeito à minha vida? O que essas viagens ocorridas há 2000 anos atrás podem afetar a minha vida hoje? Onde eu entro nisso tudo? Então eu preciso dizer, nós somos peregrinos da evolução. Estamos numa jornada espiritual intricada e desafiadora, porque essa jornada, entenda, eu venho de Minas, está pertinho daqui, e se tem uma coisa que mineiro sabe falar é de queijo e trem de ferro. Então a jornada da evolução é como pegar uma Maria Fumaça e ir parando em estações e percorrendo, encontrando pessoas, despedindo-se de outras, observar destinos se cruzando e as pessoas mexendo com a sua vida na medida que elas passam por ela. E você sendo obrigado a encontrar surpresas no caminho, no curso das circunstâncias, como se o seu destino fosse se desdobrando, e quem sabe o dia de amanhã? A vida vai se desdobrando, ela vai se revelando, hora após hora, hora após hora, como um curso de um rio. É sobre essa peregrinação que nós vamos falar. Essa foi a peregrinação de Paulo. As cidades que ele visitou são apenas a moldura do quadro. A história narrada em Atos dos Apóstolos é apenas o embrulho para que essa essência chegue até você hoje. A verdadeira viagem dele é a sua, é a minha, é a nossa. Nós também peregrinamos, e a vida vai se revelando como um curso de um rio, fase após fase, ciclo após ciclo. E você que imaginava que já havia construído toda a sua vida, que já havia presenciado todas as surpresas, que era capaz de prever o que ia acontecer, aí surge um netinho, uma netinha na sua casa e muda tudo. Ou você que estava com tudo estável e de repente a pessoa que você mais ama vai para o mundo espiritual. Ou chega alguém lhe pedindo auxílio e você passa a orientar sem perceber que quem lhe pede algo é na verdade o coração que está te salvando. Porque o Criador vai assim mexendo com o nosso coração e com a nossa intimidade, na medida em que Ele coloca as pessoas nas nossas vidas e na medida que a sua vida vai se revelando. Você tem a intuição de quem você é, do que você veio fazer, do que você pode contribuir e do que você pode estragar, do que você pode construir e do que você pode destruir. Mas a vida não se mostra de uma vez só, ela se revela. E foi assim com Paulo. E os momentos mais marcantes da peregrinação de Paulo, por onde eu começaria? Por Damasco? Não, eu proponho começar antes. Eu proponho começar por Paulo
criança, sendo educado por dois pais, sua mãe e seu pai, por dois genitores zelosos, afetuosos, que tudo investiram naquele coração sem o saber. Os pais gostariam muito de saber exatamente o que serão os filhos, mas não é possível. O pai de Paulo imaginava que ele seria alguém que ocuparia uma posição política de destaque na nação israelita. No entanto, o seu filho se tornou no maior divulgador do cristianismo. Curioso. O próprio pai não pôde entender, porque a vida escapa do nosso controle. Quem dirige nosso destino é Deus. E a vida de hoje, a encarnação que você tem hoje, é um intricado, um emaranhado conjunto de fios. Alguns vêm do passado, outros vêm da bondade de Deus. Então, com quem você se casou, com quem você namora, onde você estuda, a sua condição econômica, social, é fruto de vidas incontáveis. Então você é um peregrino. Então, por mais que seu pai e sua mãe tenham uma expectativa sobre você, ele não pode divisar o teu passado milenar. Então os pais de Paulo olhavam para ele e viam um doutor da lei, eminente, mas não imaginavam um vaso escolhido. Isso não. E se nós estamos falando de peregrinação, então eu te digo, a vida te dá peças de um quebra-cabeça. E você precisa muita sensibilidade para guardar as peças. Porque talvez uma peça que você receba hoje, você só vai juntar daqui 30 anos. Então Paulo recebeu uma educação primorosa dos maiores mestres gregos. Mal sabia ele que falaria ao mundo pela língua grega. Recebeu uma pecinha que ele só foi capaz de usar 30 anos depois. E que peça importante. Porque a educação que ele recebeu na infância o tornou uma mente universal. Uma mente capaz de se relacionar com qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo. Paulo era capaz de dizer a mesma coisa de 100 maneiras diferentes, dependendo da pessoa com quem ele estava falando. Flexibilidade, versatilidade, a pecinha que ele recebeu na infância. Mas ele também foi capaz de examinar textos das Escrituras do Velho Testamento e dar uma interpretação que ninguém até o momento havia sido capaz de dar. Por quê? Porque ainda jovem, a bondade de Deus coloca ao seu lado Gamaliel. E é esse mestre que acrescenta na sua vida essa capacidade de ler, de extrair dos textos luzes ocultas, essa capacidade de ver para além da superfície das Escrituras, porque qualquer um é capaz de interpretar ao pé da letra, mas só as almas sensíveis são capazes de fazer o mergulho.
extrair o espírito da letra. E ele aprendeu com Gamaliel. Então você já deve estar pensando, e eu gostaria que eu fizesse, quais peças você recebeu na infância? O que você tem na mão que veio da sua infância? O que a sua infância reflete as suas inúmeras vidas? Porque se nós olharmos atentamente para isso, nós vamos descobrir muito sobre nós mesmos e sobre a nossa jornada. E prossegue a vida de Paulo. Ele se torna então um atleta. Se Paulo tivesse nascido no Rio, seria um esportista, um jovem que frequenta 4, 5 horas de academia, sarado, forte. E você pergunta, meu Deus, qual o sentido disso? O vaso escolhido por Jesus, quando jovem, foi um atleta, um corredor de biga, vigoroso, até que você percorre a vida dele e vai entender que se ele não tivesse formação de atleta, meu amigo, ele não teria caminhado nem metade das viagens. Mais uma pecinha. Peças aparentemente desconexas. Uma pecinha vem de Gamaliel, interpretação das escrituras, espiritualidade. Outra peça vem dos professores gregos, intelecto, filosofia. Outra peça, atividade física. E como é que você junta isso tudo? A vida parece que não faz sentido. E às vezes você se pergunta, onde que a minha vida faz sentido? Coisas tão diferentes, pessoas tão diferentes, pecinhas tão diferentes, e não consegue encaixar, você não consegue juntar. Mas Paulo também não. Ele foi juntando aos poucos, à medida que a sua vida se desdobrava, transcorria. Ele foi um atleta. Viajou milhares e milhares de quilômetros, dormiu ao vento, em cavernas, andou a pé, comendo frutas silvestres, naufragou mais de 3 vezes, foi preso, açoitado, noites incontáveis sem dormir, sol ardente, um atleta. E se você se encanta ou se impressiona com esse vigor desse homem, talvez não perceba outras facetas. É que Deus gosta de diversidade. Deus gosta da mistura, do compartilhamento, porque onde não há diversidade, não há fraternidade. Nós temos mesmo é que ser diferentes, desde que sejamos fraternos. Ao lado desse homem forte, dessa personalidade apaixonada, firme, havia uma mulher impressionante. Abigail era a doçura sobre-humana, sensível, meiga, emotiva, profundamente amorosa. Às vezes nós paramos para pensar,
Nós vivemos num mundo materialista, brutal, violento, que acredita somente na força. E infelizmente, e eu digo isso porque tenho uma filha de 20 anos, as mulheres às vezes desconhecem o poder que elas têm no coração. Desconhecem a força da ternura. O que pode o amor? Porque o amor avança onde a força parou há 100 quilômetros atrás. Às vezes, com ternura, com bondade, você consegue convencer 10 pessoas. Apenas com ternura. E nós sempre acreditamos que é com violência, com agressividade, com força. Quando não acreditamos no poder da estupidez. Abigail era o contrário. Então, ao lado daquela alma apaixonada, daquele cavalo bravo, Jesus coloca uma flor dócil. Mas não nos enganemos. Não nos enganemos. Há muita força no amor. Olha para uma mãe passando a noite em claro com um filho febril. Aí você vai entender o que é a força do amor. O que é a força da paciência. Olha para uma mãe suportando todas as deficiências do filho, porque acredita que dentro dele há um potencial que ninguém é capaz de ver. O que sempre tocou meu coração e sempre me comoveu é que toda vez que você prende um criminoso, sempre vem uma mãe conversar com a gente. E o mais incrível, ela é capaz de ver no filho preso o que nenhum ser humano é capaz de ver. E é ela que nos ensina o poder da regeneração do ser humano. Se não fossem as mães, nenhum ser humano seria regenerado. Abra o livro Nosso Lar, você vai entender isso. A história central desse livro é a história de uma mãe que intervém por um filho. E graças a essa intervenção, hoje existe um André Luiz. Então, no momento que o gigante violento, bravo, indomável, tomba, no momento em que o gigante dobra os joelhos e chora, é uma alma feminina que o visita. Paulo, no início da peregrinação, adormece numa caverna. E Abigail, a alma feminina, sua noiva espiritual, vem ao seu encontro. E quando percebe aquele estado de entrega, de desânimo, diz para ele: por que você desanima se a luta mal começou? E ele então, que era convidado pelas circunstâncias a utilizar ingredientes que até então ele não utilizara, porque o ingrediente da força ele conhecia, o ingrediente da sinceridade ríspida, quase ignorante, ele conhecia. O espírito voluntarioso e corajoso, ele conhecia. Mas nada disso estava funcionando. Então, aquele coração feminino, aparentemente frágil, vem até ele e dá o roteiro: ama,
trabalha, espera e perdoa. Dá o roteiro da sua vida com doçura, brandura e amor. E ainda diz: não desista, porque eu estou te esperando. E talvez você não saiba. Há pouco tempo você deixou o mundo espiritual. Tomou um trem, um vagão e veio para a terra. E algumas almas ficaram chorando na pátria espiritual quando você veio. E você fez algumas promessas. Você fez alguns compromissos. E essas almas estão lá te esperando, porque você vai voltar. O teu bilhete de vinda, basta você virar, já está carimbada a volta. Ainda bem que não tem a data. Com você. Para não te assustar. Mas a sua volta já foi feito o check-in. É só despachar a bagagem. Já está feito. E eles estão te esperando. Mas não querem que você volte de mãos vazias. Querem que você cumpra algumas promessas. E uma das coisas que você prometeu quando veio, que você seria melhor. Melhor do que você é. Você que prometeu. Você prometeu que seria melhor do que você é. Paulo também. Prometeu que seria melhor. Prometeu para Abigail, prometeu para Estevão, prometeu para Jesus. E no meio dessa promessa, ele diz: meu Deus, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. É o processo. Esse é o processo de quem verdadeiramente está tentando ser melhor. Esse é o processo de quem quer realizar alguma coisa, porque só não comete erros quem fica de braços cruzados. E lá na diante, ele cumpre a promessa e diz: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Cumpriu a promessa. Ele conseguiu ser o melhor Paulo que ele podia ser. E quanto a mim, e quanto a você? A história continua. Aquele que ele apedrejou é exatamente o Espírito que Jesus coloca ao seu lado durante 30 anos para o conduzir. Porque nós vamos precisar aprender uma lição de uma vez por todas. Primeira lição: você não vai morrer. Você nunca mais vai morrer. Segunda lição: Deus trançou a sua vida com outras vidas. E você nunca vai se livrar dessas pessoas. Então, meu amigo, volta a conversar com a sogra. Para sempre
As vidas que o Criador trançou nas suas são para sempre. Para sempre. 200 encarnações, 400, 500, 1000, 1 milhão de vidas você vai encontrar com as mesmas pessoas. Todo mundo ficou apavorado. É por isso que há uma lição universal no Evangelho. Há uma lição que é do universo, não é da terra. O Evangelho de Jesus não é um código moral para a terra. O Evangelho de Jesus é um código moral para as galáxias. E há uma lei do universo: reconcilia-te. Faz as pazes, porque você nunca vai ficar livre da criatura. Então Paulo rechaçou Estevão, e toda vez que você tira alguém, esse alguém volta. Estevão morreu sob o olhar de Paulo e voltou como protetor espiritual dele. Por quê? Porque sabe Deus, Paulo, Estevão, Abigail são almas trançadas por Deus para sempre. Para sempre. É uma peregrinação. Mas há coisas curiosas. Talvez você pense: eu sou tarefeiro espírita, eu tenho atividade na casa espírita, eu estou trabalhando na doutrina espírita. E é exatamente na casa espírita que Deus manda os maiores desafetos das suas encarnações para serem trabalhados. Na história do Evangelho nós temos 2 apóstolos que não olhavam um para a cara do outro. Tiago menor não gostava de Paulo. Paulo não gostava de Tiago. Já imaginaram que situação? Os 2 desencarnam e Jesus vem buscar os 2. Um não olha para o outro. Já imaginaram a cena? Jesus abraçando, aí Paulo conversa com Jesus, Tiago conversa, mas um não conversa com o outro. Jesus fala: tem algum problema entre vocês 2? Jesus percebeu isso. Percebeu isso. E no momento em que Paulo faz o planejamento para fazer aquela viagem da sua vida, o sonho dele era conhecer Roma. Imagina, já tinha comprado a passagem, feito o check-in, feito a mala, comprou o guia turístico, os principais pontos, já tinha aprendido algumas palavras em latim, olhou o endereço do McDonald's, tudo certinho. A fé falou: não, o navio já está aqui, escreveu até uma carta aos romanos. Recebe um comunicado da igreja de Jerusalém. Era Tiago menor. Ele olha para cá e fala: mas que ousadia, o que esse homem está me escrevendo? Eu não tenho ódio por ele, mas também não tenho amor. Não vou dizer que eu detesto ele, mas também não gosto. Nunca nos damos bem. Mas, nessa altura da peregrinação de Paulo, ele já havia aprendido a submeter a sua vontade à vontade de Jesus. Então ele abre o Evangelho. Eu vou consultar o Evangelho. Pega o rolo e abre. Qual passagem que cai? Reconcilia-te
com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Meu amigo, é uma dádiva, sua sogra está hoje com você, pertinho. Aproveita, está próxima. Então ele fecha o rolo, cancela a viagem. Cancela a viagem e volta para Jerusalém. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece com Paulo? O que acontece com todos nós. Sabe o que acontece com a gente? Você encontra com uma pessoa, tem uma experiência negativa com ela e tira uma fotografia dela. Tira uma foto. Guarda essa foto. Passam 20 anos e você acha que essa pessoa é essa foto. Ela mudou. Você também. Ela mudou. Você também. Mas você está cristalizado na foto que você tirou. E você julga uma pessoa por uma experiência que você teve com ela. Só que as pessoas são muito maiores do que isso. E elas não ficam paradas. A vida delas também flui como um rio caudaloso. E à medida que a vida flui, meu amigo, você sabe, a gente muda. Se você pudesse voltar 30 anos atrás, quantas pessoas você gostaria de procurar e pedir desculpa? Me perdoa. Desculpa, eu falei com você daquele jeito, eu fiz isso, olha, eu mudei. Tira outra fotografia minha, por favor. Tira, eu vou fazer uma coisa aqui, tira outra porque eu mudei, joga essa fora. Acontece que talvez você esteja hoje olhando para sua esposa e enxergando a mulher que ela foi há 500 anos atrás. E você está reagindo ela como se ela fosse aquela que andou fazendo umas coisas com você há 500 anos atrás. Mas ela mudou, amigo, passaram-se 500 anos. Talvez você esteja olhando aí para o seu marido e você está num padrão de relacionamento com ele, num padrão de reação e de resposta a ele, que não é o que ele é. Ele está te oferecendo laranja serra d'água, docinha, e você está com todo o equipamento para fazer uma limonada. Mas ele não dá limão mais. Isso foi há 300 anos. E a gente não consegue renovar o olhar. Renovar o olhar. Enxergar aquilo que está brotando, enxergar aquilo que está nascendo, e incentivar aquilo que está brotando, olhar para a planta e esquecer a erva daninha, que será arrancada no tempo oportuno. E assim nós vamos nos relacionando com os nossos filhos, com os cunhados, as cunhadas, com as sogras, com os sogros, com os companheiros afetivos, em padrões repetitivos do passado, quando Deus fez tudo para renovar. Certa vez perguntaram para o Chico, ele disse uma frase muito forte, ele disse assim: tudo o que eu aprendi com a doutrina espírita é que nós temos que nos renovar sempre. Renovar sempre. Porque Deus tem um infinito poder transformador. Você não imagina o que você será daqui 1000 anos.
Você não imagina. Não imagina. Você acha que 1000 anos são muito? Quando o Chico perguntou para Emmanuel, Emmanuel, o que são 65 anos de mediunidade trabalhando com Jesus? E Emmanuel respondeu, olha Chico, para Jesus são 6 segundos. Porque ele já é o governador do orbe há 4,5 bilhões de anos. Ele já dirige o planeta há mais de 4 bilhões de anos. E nós estamos tomando decisões baseadas em 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200 anos. Então Paulo encontra com Tiago e vê aquele homem de cabeça branca, transformado, e dizendo para ele, ei Paulo, você é apóstolo dos gentios, né? Pois é, eu sou apóstolo dos judeus. Meu amigo, se não fosse eu aqui, se não fossem as minhas características, se não fosse o meu trabalho, a igreja do caminho teria sido devastada e você talvez não tivesse conhecido o Evangelho. E começou a contar para ele das lutas, das angústias, das dificuldades. Pela primeira vez na vida, Paulo olhou para Tiago, olhou, se interessou por ele, pelo que ele fazia, pelo que ele sentia. E nós dizemos que não gostamos das pessoas e sequer olhamos para elas, sequer nos inteiramos das lutas delas, das dificuldades, do que elas fazem, do que elas sofrem, das limitações interiores que elas trazem. Nós somos excelentes juízes, julgadores, mas era melhor que nós não julgássemos. Melhor do que julgar é ouvir a história das pessoas, porque toda pessoa tem uma história, e às vezes o que ela é tem muito a ver com a história dela. Não que ela não possa mudar, não que ela não possa se transformar, mas é a história dela, é a dela, não é a sua. E então Paulo profere a frase profunda que resume esse encontro. Emmanuel diz assim: pela primeira vez Paulo percebeu que a vida exige mais compreensão do que entendimento. Então você olha assim para a sogra e fala, eu não entendo ela, mas eu compreendo. Ela é assim, é o jeito dela. Você entende? Não, não entendo. Entendeu? Não entendo. Mas compreendo. Compreensão. A vida é compreensão. Compreender, não ter razão. Se você quiser ter razão, você não vai continuar casado. Você tem que escolher, ou você tem razão ou você continua casado. Permanecer casado é um exercício de compreensão. Compreensão, aceitação, acolhimento. Acolhimento. E foi a grande lição de Paulo. E outras lições surgiram. O gigante do Evangelho, o homem que foi açoitado dezenas de vezes, naufragou, passou por todas as dificuldades, foi apedrejado diversas vezes, quase morreu, fugiu num cesto, viu Jesus às portas de Damasco. Meu amigo, sabe quem Jesus manda para apaziguar o coraçãozinho dele? Sabe quem? Sabe quem? Um jovem de 13 anos de idade. Timóteo.
ele já alquebrado, lutando, encontra naquele jovem um filho amado, que vai compreendê-lo, que vai dar sequência ao trabalho, que vai ser portador de muitas cartas e que vai ser destinatário de duas maravilhosas cartas. Porque quando Paulo escreveu para Timóteo, ele escreveu para todos os jovens do planeta. Ai meu Deus, se eu pudesse voltar aos meus 20 anos e ler de novo a carta. Eu queria ter lido. Aliás, eu li. Eu devia ter lido melhor. Eu queria ter lido melhor. Ter lido mais. O que ele disse para Timóteo, ele disse para todo espírito que está na estação da mocidade. Eu vou dizer isso, a vida são estações. Você está na estação da mocidade. Mas tem a estação da madureza. E tem a estação da velhice. A vida vai. E às vezes a gente acha que a vida é uma estação só. E talvez você esteja aí julgando seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe. Pare com isso. Honra teu pai e tua mãe. Escuta. Você pode ser mais inteligente, mas você não sofreu quanto eles. Calma, a vida ainda te reserva algumas surpresas. Umas boas, outras menos boas. Mas todas experiências educativas. E você vai entender que para certas coisas da vida não adianta nada inteligência. A vida vai te colocar em algumas situações que a tua inteligência não vale nada. Só vale uma coisa, teu coração. Então ele disse isso para Timóteo. Tiveram outros jovens, Silas, e ele encontrou um amigo, Lucas, um médico, inteligente. E como que a vida é intricada, como é que os planos de Jesus e de Deus para cada um de nós não seguem nossos desejos. Paulo desejava escrever um evangelho, desejava ardentemente. Quando ele volta do deserto, ele passa pela Galileia, ele visita Levi, conversa com Levi em Cafarnaum, visita Maria de Magdala em Dalmanuta, visita cegos, leprosos e paralíticos que Jesus curou e conversa com eles, pergunta para eles como que foi, pede para eles contarem a história. Porque o evangelho não é a página que você tem na sua mão. O evangelho são as vidas que passaram pela vida de Jesus. O evangelho são as vidas que Jesus transformou, não as páginas que você tem na mão. E ele encontrou com essas vidas, visitou Maria, perguntou para ela o que ninguém tinha perguntado. Porque até então, ninguém pensou, Jesus tem mãe. Já foi criança, já foi amamentado. E essa mãezinha viu seu filho sendo assassinado numa cruz. E ele conversou com essa mulher de força. Pôde beber a fé, a resignação dessa mulher grandiosa. E quando ele estava tudo pronto para escrever o seu evangelho, ele é preso e percebe que não vai escrever, não vai ser ele. Mas esse homem era grandioso, era grande. Quando ele percebeu que não seria ele, você faria isso?
Hoje, quando nós vivemos, as pessoas querem ser donas das coisas. Ele pega aquelas anotações e fala para Lucas: tem que ser escrito. Lucas, escreve. Toma aqui. 30 anos de anotações eu te entrego. Escreve o Evangelho. Escreve você. Alguém tem que escrever. Em pouco tempo, Lucas escreve e traz para ele. Que coisa linda. O Evangelho de Lucas. Imagina se Paulo pensasse assim: não, mas não pode. Tem que ser o Evangelho de Paulo. Eu sou o vaso escolhido. Sou eu. Não. Entrega para Lucas. E mais, olha a grandeza desse homem. Fala: Lucas, você escreveu tão bem. Escreve agora uma história dos apóstolos. E quando Lucas presencia aquele momento das pessoas beijando, abraçando Paulo, se encantando com ele, fala: nossa, Paulo, eu vou escrever tudo isso. Como é que as pessoas gostam de você? Não, Lucas, não faça isso. Não faça isso. Conta tudo de errado que eu fiz. E como que Jesus foi misericordioso comigo. Mas silencia isso. Isso é carinho das pessoas, eu não mereço isso. E Lucas silenciou. Foram precisos 2000 anos quase, para que Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, contasse o resto da história para nós. Contasse a continuação da história. E no momento definitivo da sua peregrinação, e não nos enganemos, esse momento chegará para cada um de nós. A coordenação da 14ª Conselho Espírita de Unificação do CERJ me deu autorização para dizer: todo mundo aqui vai desencarnar. Todo mundo. Mas eu tenho uma boa notícia também. Ninguém vai morrer. E talvez vocês aí estejam meio com medo. E os espíritos estão aqui, alguns se preparando para voltar, morrendo de medo. A gente com medo de ir, eles com medo de virem. E quando o soldado acorda o velhinho, Paulo, imagina, o velhinho, já magrinho, cabelo branco, o pouco cabelinho que ele tinha, né? Pouquinho que rapou a cabeça. Já enrugado, fraco, alquebrado, cheio de cicatrizes pelo corpo. Acorda esse velhinho de madrugada. Que covardia! Como que a força é covarde? Sabe quantos soldados? Mais de 5. Mais de 5 soldados fortes para conduzir um velhinho. Para que isso? Quando vem aquela escolta, ele já logo imagina: chegou minha hora. E o que você faria? Eu berraria, morrendo de medo. Ele sereno, 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 sereno. Sereno porque ele já havia experimentado a maior experiência religiosa da sua vida. Sabe quando foi? Quando ele foi amarrado num tronco, numa noite, numa tempestade, na prisão, e o guarda começou a açoitá-lo,
39 chibatadas. Quando o guarda já tinha dado mais de 15, Paulo entra em êxtase espiritual. Começa a experimentar uma satisfação, apanhando, imagina. A sua consciência se amplia. E ele tem uma compreensão profunda da vida, da evolução espiritual de Deus e do papel de Jesus na terra. Dias depois ele escreverá: de agora em diante, ninguém me moleste, pois trago em mim as marcas do Cristo. E quando aquela turba de soldados o procura, o busca, ele está sereno. E eles o levam para um canto, se reúnem todos, e o soldado tira a espada, e ele, sereno, e o soldado começa a tremer. Sabe por quê? Porque no fundo, nenhum de nós foi criado para ser covarde. Nenhum espírito foi criado para ser maldoso. A maldade não faz parte da nossa natureza. Então o soldado começa a tremer porque sabia que era um covarde. E que aquilo era uma maldade, uma injustiça, com o vaso escolhido por Jesus. E treme, e ele vira para o soldado: por que você está tremendo? E o soldado é corajoso, agora ele vira corajoso, responde a Paulo: não, eu temo por vós. Ele: por mim? Eu vou agora ao encontro do meu Senhor, do Cristo. Você terá que voltar ao convívio dos perversos que te ordenaram fazer isso. Porque o mal cria uma teia de aranha em que você acaba ficando preso nela. Por isso Chico dizia: toda vez que a gente prejudica alguém, é como se a gente cavasse um abismo para nós mesmos. E aí o soldado começa a tremer, aí ele não consegue. O chefe da expedição tem que pegar a espada, meio que tremendo, coloca o velhinho na posição e corta a cabeça do maior peregrino de Jesus. E você imagina uma cena de Hollywood. No entanto, a desencarnação desse homem é uma lição. Ele sentindo dores no pescoço ainda, já no mundo espiritual, sente que mãos angélicas o conduzem para debaixo de uma árvore. As dores cessam, ele sente uma brisa fresca, mas ele está cego. Tenta olhar, está cego. Você acha que ele desespera? Você acha que ele desespera? Não. Ele fica aguardando. E pensa assim: se quando Jesus apareceu para mim, ele me cegou, e eu estou cego agora, ele me reserva alguma coisa. Vou aguardar. Então ele ouve passos. Ouve passos e pressente. E diz assim: Ananias, é você? Sou eu, Paulo. Teu irmão Ananias. Então ele começa a chorar. E ele fala: Paulo,
no início da tua peregrinação, eu fui chamado a curar os teus olhos, para que você enxergasse todas as lutas e sacrifícios que te esperavam. Mas agora, manda Jesus que eu venha ao teu encontro, para que você enxergue o prêmio que te espera. Então ele enxerga, redimido. Sabe o que é a alma redimida? A alma redimida é a alma que não precisa voltar mais, não precisa encarnar mais. E Ananias pergunta: qual é o teu primeiro desejo de redimido? Cessou a peregrinação. Você chegou, Saulo. Você venceu o homem velho. Acabou a peregrinação. Você agora alcança um novo patamar. E ele diz: eu quero ir a Jerusalém, fazer uma prece. E visita comunidades, visita cristãos, visita pessoas em sofrimento, até chegar em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, eles já uma caravana, uma falange de espíritos do cristianismo, acompanhando aquele gigante do Evangelho. Gigante por quê? Porque venceu a si mesmo, que é a mais difícil vitória de um espírito, a vitória sobre si mesmo. A vitória sobre os próprios desejos, sobre os próprios caprichos, sobre as próprias mazelas. Então, 3 figuras surgem no infinito, vindo ao encontro dele. E ele percebe, atônito, Jesus ao centro, Abigail do lado esquerdo, perto do coração de Jesus, porque Jesus tem mulheres que o assessoram na sua esfera divina. Gostaria que todos os homens ouvissem isso, inclusive eu. Há mulheres que assessoram Jesus na sua esfera divina. Mulheres que já sublimaram o seu coração. Então, meu amigo, se alegra, porque tem coração de mãe no céu. Tem coração de mãe. Tem alma sensível velando por nós. E do lado direito, Estevão. Quando ele vê a cena, imagina a saudade, a vontade de pedir perdão, a vontade de se ajoelhar, de reconciliar, porque nós fomos feitos para reconciliação, nós fomos feitos para o perdão, para a paz, para o encontro. Nós fomos feitos para compartilhar, porque nós temos um Pai em comum, que é Deus. Somos uma só família. Mas naquele momento ele olha para Jesus, diz Emmanuel, qual se for uma criança que pedisse autorização. E Jesus então abre os braços e diz para ele: vem, Paulo, aos meus braços. Ser feliz. Ser feliz. O Evangelho é uma mensagem de felicidade. Por quê? Porque ela começa numa festa de casamento e termina num jardim em que Jesus anuncia a imortalidade da alma para Madalena. A cruz é só uma estação passageira, toda dor passa. O Evangelho começa com alegria, termina com alegria. Vem, Paulo, ser feliz, porque é da vontade de meu Pai
que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Então eles se abraçam. Termina a peregrinação de Paulo. Mas a minha não, nem a tua. A nossa continua. A nossa continua. Mas eu tenho uma excepcional notícia. A nossa peregrinação se faz diante de uma nuvem de testemunhas. Todo mundo que já venceu torce por nós. Agora, Paulo, Estevão, Abigail, Ananias, todos eles olham para nós e vibram por nós e torcem por nós e interferem por nós, porque agora é a nossa vez de chegar. Mas nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Acontece que, diz Paulo, a marcha para Deus também se dá em fileiras. Todos temos que chegar bem, todos. Mas se algum de nós se desgarrar, tem que chegar bem por conta própria. Então, não nos afastemos. Não nos afastemos. Vamos caminhar de mãos dadas. Vamos seguir juntos. Um protegendo o outro. Um amparando o outro. É assim que nós temos a certeza de que todos vamos chegar. Que Jesus abençoe a cada um de nós. E por favor, nunca desista e nunca se afaste. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida. É difícil agora viver sem saudade de ti. Senhor, eu só encontro a paz
Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor, o Senhor é o pastor que me conduz, o caminho nunca visto me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta e trovador da história e da vida do meu povo, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor.